Isso aí, galera, tudo bem com vocês? Então, gravando essa aulinha aqui para a gente conversar um pouquinho aí a respeito dos temas que nós estamos abordando, e eu estava preparando ali um material, olhando um material a respeito aí da Idade Média, e acabei encontrando essa apresentação que estou compartilhando com vocês aí, uma apresentação já feita aí na internet que analisa o filme O Nome da Rosa, né? Eu não tive a oportunidade de passar o trecho para vocês, fiquei de disponibilizar o vídeo que ainda vou fazer, mas aqui a gente pode ter uma ideia bem legal nessa apresentação de alguns elementos que estão presentes no filme O Nome da Rosa e que são importantes aí num aspecto de ilustração dos conteúdos que nós vemos, né, estamos estudando aí, vamos estudar por um tempo aí, que é o conteúdo relacionado com a Idade Média, tá? Então, ó, como eu já falei com vocês sobre isso, o professor Flávio também já abordou essa temática com vocês. O filme O Nome da Rosa, ele é proveniente de um livro de um escritor italiano chamado Umberto Eco, né? O filme mesmo o livro se chama também O Nome da Rosa, tá? Umberto Eco é um historiador, né? Ele tem obras bastante significativas dentro da produção historiográfica, né? Da historiografia mesmo e da produção historiográfica de uma forma geral. Um outro também que eu considero bastante relevante, né, e que retrata e que faz um recorte sobre a questão do período medieval é o livro chamado O Queijo e os Vermes, onde ele, através de uma pesquisa, né, em arquivos, ele encontrou lá documentos referentes a um julgamento, né, de um moleiro chamado, né, conhecido como Menóquio, e a partir, né, das indagações feitas pelos inquisidores e das respostas que esse moleiro acusado de heresia dava, o Umberto Eco ele escreveu um livro bastante significativo a respeito dessa questão do medievalismo também e da participação da Inquisição. A Inquisição é um tema que vai aparecer aqui nessa obra do Umberto Eco também, a qual o professor está projetando essa apresentação que encontrei. Bom, enfim, a nossa intenção hoje aqui então é termos esse panorama geral do que foi essa obra do Umberto Eco. Então eu estou compartilhando, né, essa apresentação que eu encontrei. Vamos passar aí para dar uma olhadinha, né, nos comentários que tem nessa apresentação, né? Então o Eco, né, o Umberto Eco, ele fez um recorte de um episódio que se passa durante a Idade Média, né? E o foco desse livro aí é a questão da alegria, do riso, né? Que era considerado por alguns membros da igreja, principalmente os frades beneditinos, né? Para quem tiver a oportunidade de assistir o filme, vocês vão ver que eles são frades beneditinos, eles consideravam isso como um pecado. Tem até uma cena do filme onde, enquanto os frades estão se alimentando, tem um frei, né, que fica fazendo uma leitura de textos religiosos ali, né, numa espécie de tentativa de fazer com que nada distraia a atenção deles em relação à questão aí da religião, né, nada de alegria. Então o enredo gira em torno das investigações dos crimes que acontecem numa determinada abadia, né? E existe toda uma atmosfera medieval nessa abadia, o que é bastante interessante para a gente ter essa representação, né? Então é um filme que se inspira mesmo em questões relacionadas aí às investigações do Sherlock Holmes, né? Inclusive o nome do personagem, um dos personagens principais aí, que é o frade franciscano William de Baskerville, né? Faz associação a né, livro do Conan Doyle, né, que se chama O Cão de Baskerville. E olha outro detalhe interessante, né, o outro personagem também significativo na história é um noviço, né, franciscano, Addison de Melk, que nos remete, né, ao Watson, né, do Sherlock Holmes, né, e eles vão investigando ali essa questão dessas mortes aí, apesar de encontrarem resistência junto a alguns religiosos da ordem dos beneditinos, né,
que querem manter, de certa forma, o segredo, ou aqueles que acreditam realmente que o que está acontecendo ali é uma punição divina para os pecados que ocorrem, né, por parte de alguns membros, né, da ordem, principalmente pecados relacionados com a questão aí da carne, né, pecados sexuais. Tá? Então o filme ele imerge mesmo a gente na questão da Idade Média, né? A gente transita por temas ali e fases de um período da história que é um período mesmo de transformação. A Idade Média ela tem muita transformação no decorrer dos seus acontecimentos. Tá? Tem uma atmosfera sombria, né? Existe uma aparência doentia lá dos monges, rejeição a conceitos tidos como avançados pelos monges que frequentavam um mosteiro, faz uma abordagem da Santa Inquisição, né? Que vai aparecer mais na segunda metade do filme mesmo. A gente consegue compreender o cenário, né? Do que foi, de alguma forma ali, o chamado período medieval. A imagem que vocês têm aí, né, é a imagem do cartaz original do filme O Nome da Rosa. Isso aqui é uma cena do filme, né? Olha que a gente consegue, existe esse cenário assim de sempre de uma aura, né, de nublada, né, um cinzento pairando, né, nas imagens, ou até mesmo uma obscuridade muitas vezes nas imagens do filme, né, que um contraponto aí a uma imagem, né, de uma igreja, possivelmente do período, né? Como a apresentação não fui eu que fiz, eu só estou recorrendo aqui a essa apresentação que eu encontrei e achei bastante interessante. Eu não consigo fazer para vocês a associação do que essa imagem tem a ver com o filme, tá? Aqui seria uma igreja no estilo românico, né? Que foi uma igreja que um estilo arquitetônico muito característico, né, do final da Antiguidade e ao longo, né, do período da Alta Idade Média, principalmente, né, uma igreja bem obscura, com poucas janelas, né, com toda a atenção voltada para a região lá do altar, do presbitério aqui, que seria a área que deveria chamar mais atenção. A gente pode observar que a gente não tem pinturas, nada que denote a tirar a atenção dos fiéis dessa área aqui, né, que é o presbitério, que é onde se encontra o altar, que seria a área principal aí que todos deveriam estar ligados aí dentro, né, desse estilo arquitetônico aí românico, né? Para nós aqui um outro panorama, né, desse estilo arquitetônico, que é o que predomina lá no filme, né, o estilo românico. Que personagens do filme, né, os principais personagens, o monge de Baskerville, o Adson, o seu fiel escudeiro. Aqui vai ser o padre inquisidor, se eu não me engano, mais para frente vai aparecer, mas acho que é Bernardo de Guy, que representa um personagem num filme de ficção, mas que o Umberto Eco ele se utilizou de um personagem que existiu na realidade durante o período medieval e que atuou realmente na questão da Inquisição. Esse daqui era um monge beneditino que ele já tinha sofrido punições da Inquisição e ele se encontrava lá no mosteiro, né, como uma forma de punição para ele também permanecer isolado, enclausurado, porém ele acaba cometendo novamente ali delitos considerados heresias, né? Então quando se trata da heresia no filme, esse personagem aqui, um penitentiality, né, acho que é mais ou menos assim a fala, a gente vai ver ali na frente, em latim, um penitenciado, né, seria na nossa linguagem, uma pessoa que era penitenciado e já tinha sido punido pela Inquisição, que acaba cometendo em crime de heresia novamente. Essa aqui é uma camponesa que na história do filme, em troca de alimentação, tá, alguns monges beneditinos se aproveitavam sexualmente dela, tá? E ela vai ter algumas participações do filme, ela vai ter uma ligação com esse daqui também, tá bom? Não vou contar essa ligação, senão eu vou estar dando um spoiler muito grande para quem possivelmente puder assistir o filme, tá? O William de Baskerville é o representante da ciência no filme, aquele que usa métodos de pesquisa sofisticado para reunir provas necessárias para chegar à verdade, busca pistas que não são visíveis às demais pessoas,
como frases no pergaminho, apagadas com suco de limão, que revela-se ao olho do investigador sob a chama de uma vela. Então, é um homem que está à frente do seu tempo, ele já representa aqui uma ideia do renascimento, né, que vai aparecer no período da chamada Baixa Idade Média, ó, intelectual renascentista, que com sua postura humanista e racional consegue desvendar a verdade por trás da morte do mosteiro. A apresentação mostra para nós, né, que ele foi um personagem vivido pelo Sean Connery, né, e aqui eles mostram para nós outros filmes, né, que o Sean Connery também participou, né, personagem é um ator bastante forte e marcante, né, no cinema hollywoodiano. Aqui uma cena dele com o Watson, o seu noviço e escudeiro, né, na analogia lá, né, ao Sherlock Holmes e ao Elementar, meu caro Watson, né. Que uma cena deles dentro da biblioteca, né? Todo o mistério aí do nome do filme O Nome da Rosa e das mortes que acontecem estão associados a esse ambiente aqui que é a biblioteca, que durante o período medieval essas bibliotecas elas não eram acessíveis, né, à população, e elas sobreviveram dentro dos mosteiros, muitas vezes trancafiadas ali do acesso de grande parte da população, né? Tinha-se um medo muito grande, e esse medo que aparece das pessoas conhecerem, terem conhecimento através de leitura e de livros, é algo que o filme ele não está fantasiando. Realmente havia aí essa preocupação, né, durante o período medieval. Aqui uma cena deles encontrando com um senhor, né, um monge já em idade bastante avançada que vivia no mosteiro. É um filme muito legal, já assisti. Aqui mostra, né, os monges ali numa espécie de praça, né? E eram monges que alimentavam a ideia de que uma força sobrenatural tomava conta do lugar, relacionando as mortes com as profecias do Apocalipse. Na verdade, é um cenário muito forte isso daí dentro do período medieval, né? Eles eram bastante ligados a essa ideia de que existia um controle por parte de forças sobrenaturais, principalmente, né, pensando aí no poder da divindade, e que existia um Deus que punia as pessoas caso essas pessoas elas cometessem ali crimes, né, contra a religião, os crimes de chamada heresia. Então eles eram muito conformistas, né? O conformismo ele foi um elemento que marcou muito o período medieval, e dentro desse filme aí ele é bem retratado pelas posturas desses monges aí que consideravam que tudo que estava acontecendo ali era uma punição divina. Tá? Aqui mais uma cena, né, deles dentro da biblioteca. É interessante que nesse filme também nós temos a oportunidade de ver eles entrando em contato com os chamados monges copistas, né? Não dentro da biblioteca, mas especificamente numa antessala. Era a biblioteca mesmo do mosteiro, mas não a biblioteca secreta, né? Era uma antessala onde os monges eles ficavam compilando os textos antigos, né? Não existia impressão gráfica. A impressão gráfica ela só vai aparecer no finalzinho da Idade Média, no início da Idade Moderna, né? A prensa, né, ou a imprensa de tipos móveis do Gutenberg, né, na região onde hoje nós temos a Alemanha. Aí sim a gente teve uma maior facilidade de se fazer a impressão de textos, né? Até então, como que se fazia aí uma duplicação de um texto, de um livro, através da cópia literal, escrita, né? Os monges copistas tiveram uma atuação muito importante, e no filme a gente também consegue observar isso daí, que inclusive é essa cena aqui, ó, tá? A biblioteca tem que ser secreta porque ela inclui obras que não estão devidamente interpretadas no contexto do cristianismo medieval, sendo por isso pagãs e passíveis de ameaçar a doutrina cristã. Então os monges copistas, muitas vezes eles funcionavam também como pessoas que iriam fazer uma reinterpretação dos escritos, né, do Platão, por exemplo, dos escritos do Aristóteles, aí que vem, né, a escolástica, a patrística, que vocês estudam aí nas aulas de filosofia, né, que na verdade seria uma cristianização dos textos antigos, né? Então essa imagem que nós estamos vendo aí seria essa área da biblioteca que não era tão secreta assim, né? Os textos que ainda não tinham passado por esse crivo, eles tinham que ficar escondidos, né, para que os próprios monges que não tinham esse controle interpretativo, mas que eram monges copistas, eles não pudessem ter acesso a essas obras, né? No contexto do filme, isso daqui seria o labirinto que levava lá
a biblioteca secreta no interior desse mosteiro, tá? Bem legal de dar uma observada nesse visual. Aqui os monges copistas trabalhando, né? A gente consegue ver nessa cena aí eles sentadinhos ali, né? Literalmente copiando textos da antiguidade. O pensamento dominante impedia que o conhecimento fosse acessível a quem quer que seja. Assim, a informação restrita a alguns poucos representava a dominação e o poder. Dessa forma, a igreja ela teve o monopólio do poder ao longo de todo o período medieval. Aqui é um dos personagens do filme, né, um monge beneditino mais antigo e toda a situação que está ocorrendo ali no mosteiro tem uma ligação com esse personagem, né? A morte estão relacionados com o livro Desaparecido de Aristóteles, que aborda o riso como instrumento de verdade e que teve suas páginas envenenadas por um dos monges que odiava a comédia e via no riso uma possibilidade de dúvidas de Deus. Aqui a gente tem um spoiler, né? A gente vai saber que as pessoas estavam morrendo porque estavam lendo um livro que não poderia ser lido e que tinha sido envenenado as páginas dele, né? Ah, mas como que a pessoa se envenenava? Ó, a gente não pode fazer isso hoje, né? Coronavírus, né? Mas eles, né? Todo mundo já molhou o dedo na língua aí para virar uma página, né? Quem nunca fez isso daí? Então era dessa forma que eles acabavam morrendo. Esse spoiler não tira, né, o esplendor de vocês assistirem o filme se tiverem oportunidade, né? Bom, a Santa Inquisição aparece, né, num determinado momento do filme para fazer aí uma análise do que estava acontecendo e dessas mortes, né? Eles vão lá para avaliar também essa questão das mortes, mas daí eles acabam se deparando lá com o aquele que vivia, né, a penitência lá. E nós já vamos chegar nele aqui. Então as imagens nos remetem aí a um tribunal da Inquisição que foi instaurado naquele mosteiro, né, beneditino, para julgar um crime de heresia. Bernardo Gui, né, que viveu entre os anos de 1261 e 1331, é o personagem real que está presente nessa obra de ficção. Ele foi um inquisidor da ordem dominicana, né? Os dominicanos eles foram os responsáveis na Idade Média por comandar aí os principais tribunais de inquisição. Além do Bernardo Gui, eu citaria para vocês um espanhol que também foi muito temido, né, chamado Tomás de Torquemada. Então, o Gui aí, ele atuou bastante na Baixa Idade Média durante a Inquisição medieval, né? A gente vê que a vida dele já é no período da Baixa Idade Média. Ele foi bispo de Lodève e um dos escritores mais prolíficos do seu tempo no que se refere aos escritos aí relacionados com a questão das heresias e da atuação dos padres inquisidores, né? Foi um nome muito temido, odiado, respeitado na sua época, dentro e fora da igreja, devido à forma ferrenha com que defendia os seus ideais, né? E aqui eu já fiz uma alusão também ao Tomás de Torquemada, que também teve a mesma fama que o Bernardo Gui, que foi interpretado pelo F. Murray Abraham, né? Aparece para nós aí outros filmes que ele também participou, né? Caças Fantasmas, Al Pacino, Amadeus Mozart, né? É o filme que fala do Mozart, e o Último Grande Herói, que também tem o Arnold Schwarzenegger participando, né? Madeus Maleficarum, tá? É um livro que foi escrito no período medieval, né? Atribuído ali a dois membros da igreja, né? Os padres aí Kramer e Springer, né? Dois dominicanos também, que ele servia como uma espécie de manual onde os inquisidores eles poderiam diagnosticar se aquelas pessoas elas estavam envolvidas em crime de bruxaria, né? Então, ensinava aos juízes a reconhecer as bruxas e seus múltiplos disfarces e atitudes, expunha todos os tipos de malefícios, classificando-os e explicando-os, regrava as formalidades para agir legalmente contra as bruxas, demonstrando como processá-las, inquiri-las, julgá-las e condená-las. Então, era um guia passo a passo que o Kramer e o Springer ofereceram sobre como conduzir o julgamento de uma bruxa desde a reunião de provas até o interrogatório, incluindo técnicas de tortura. Por exemplo, mulheres que não choravam durante o julgamento eram automaticamente consideradas culpadas de bruxaria. Tá? Vou indicar um outro filme para vocês, que se eu tiver oportunidade
oportunidade, eu passo para vocês poderem assistir nesse contexto, já O Poço e o Pêndulo, que mostra para nós bem característico aí como que se processava esses interrogatórios, né? E essas inquirições aí que o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição fazia para as pessoas. Tá? Vale destacar para vocês que o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição ele foi extinto, se eu não me engano, no século XVIII ele foi extinto, tá? Mas basicamente ele só mudou de nome, né? Ele foi extinto o nome Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Hoje, o equivalente ao Tribunal do Santo Ofício da Inquisição é a Congregação para a Doutrina e Fé. Congregação para a Doutrina e Fé, que analisa aí as questões relacionadas aí com o comportamento das pessoas, chegando ao ponto de levar as pessoas à excomunhão quando ela age, né, dentro desse contexto chamado da heresia. Claro que hoje, né, a Congregação para a Doutrina e Fé, que seria a Inquisição contemporânea que nós temos, não condena a pena capital, que é a pena de morte. Tá? Um outro detalhe interessante é dizer para vocês que, apesar, né, da igreja ela condenar as pessoas à pena de morte através da Inquisição no período medieval, a igreja ela não executava a pena, tá? Ela condenava e entregava ao poder secular, né, ao poder dos reis, dos monarcas, dos senhores feudais, que cumpriam essa pena nos chamados autos de fé. Bom, Maleus Maleficarum, né, ou o Martelo das Feiticeiras, para ser bem sincero para vocês, até olhei ali para o lado, ó, eu tenho esse livro que uma vez, há bastante tempo atrás, a questão de 20 anos atrás, eu consegui que uma pessoa xerocasse para mim. Tá? Só que ele não está bem organizado, então falar para vocês que eu vou disponibilizar para quem quiser ler, eu acredito até que se fizer uma pesquisa hoje na internet já deve encontrar, né, o Maleus Maleficarum aí na forma digital, para quem tiver interesse de fazer uma leitura sobre como que era. Na verdade, o Maleus Maleficarum ele é uma fonte histórica, né, de primeiro grau, né, porque você está pegando um texto que fala sobre um momento da história do período medieval. Acho que vale a pena, né, se alguém tiver interesse, ou até de conhecer algumas análises dessa obra aí. Bom, o inquisidor, né, o dominicano encontrando com o franciscano e tendo um confronto aí, né, entre os dois, né, dentro do filme ali, né, coloca a gente na frente da questão entre o bem e o mal, né, uma crítica ao poder e o esvaziamento dos valores pela demagogia, violência sexual, luta contra a mistificação e o poder. Outro tema que se trata ali bastante no filme são as heresias, e aqui nós encontramos o personagem, né, que vai representar o herege dentro do filme O Nome da Rosa, o Ron Perlman, tá? Participou desses outros filmes também. Guerra do Fogo, muito bom esse filme aqui que fala sobre a pré-história. Tá? Também tem esse filme, né, que fala sobre uma vida dos homens na pré-história. Hellboy, conhecido de todo mundo, acredito que já deve ter assistido. A Bela e a Fera, né? Conan, o Bárbaro, também já assisti esse daqui. Então também é um ator, né, que já participou de alguns filmes aí. Então, só para colocou aí na apresentação, o professor tem que comentar, né? Mas aqui eu destacaria para vocês a Guerra do Fogo, filmaço, tá? Bom, penitenziagite. Aí, agora o professor falou certo, né? Ele era um penitenziagite. Ele até não consegue falar direito no filme, tá? Ele fica sempre falando penitenziagite, penitenziagite. Agora que eu tô falando, eu tô querendo repetir várias vezes, né? Bom, o que é penitenziagite? É uma menção ali a uma parte das escrituras que diz que fazer penitência porque está próximo o reino dos céus. Então, heresia, que é algo que vai aparecer muito ao longo do período medieval, é a doutrina ou a linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema de um ou mais credos religiosos que pressupunham um sistema doutrinal organizado ou ortodoxo. A palavra pode referir-se também a qualquer deturpação de sistemas filosóficos instituídos e ideologias políticas
paradigmas científicos, movimentos artísticos ou outros. No nosso contexto aqui, tá? A heresia era toda aquela pessoa que se colocava contra a doutrina, aos dogmas da Igreja Católica. Tá? O que é um dogma? É uma verdade que não pode ser contestada. Vou dar um exemplo que sempre eu daria, né? Eu sempre dou, e se nós estivéssemos nas nossas aulas presenciais, era esse exemplo que vocês iriam ouvir do professor. Um dogma da Igreja Católica que não pode ser contestado, a virgindade de Maria, né? A Virgem Maria, ela concebeu Jesus do Espírito Santo, ela não manteve relações sexuais, tá? Então isso daí, qualquer contestação a isso daí é uma heresia, tá certo? É uma heresia, é um crime de heresia, certo? É isso daí que é a heresia, quando você confronta um dogma, que é uma verdade que não pode ser contestada. A imagem também do filme, né? Eles estão aqui no cemitério, né? Dos mosteiros, né? Os mosteiros tinham os cemitérios, né? Nos seus arredores, né? A imagem aqui do Tribunal da Inquisição dentro do filme. A imagem aqui do Adson, né? Encontrando com a mocinha que era... como que eu vou usar o termo aqui? Fugiu a palavra para mim. Ela era abusada, né, pelos monges, né, no filme. Aqui ela, né, se aproxima dele, porque para ela essa questão do abuso era uma questão de sobrevivência. Então isso daí vai aproximar e vai aparecer no filme também, como nessa cena que a gente pode observar, né? E por fim a gente chega aqui, né, no nome da Rosa. Bom assistir o filme para saber o porquê se chama O Nome da Rosa, o filme, tá? Isso é legal também. Vocês só vão descobrir por que o filme ou o livro se chama O Nome da Rosa se vocês forem até o final do filme ou do livro, tá bom? Aqui fica para vocês aí essa inscrição em latim. State rosa pristina nomine, nomine nuda tenemu. Ó, só meu latim tá bom, hein? Traduzindo, a rosa antiga está do nome e nada nos resta além dos nomes. Valeu, galera! Ó, hoje o professor caiu no meu colo, literalmente, essa apresentação. Achei ela bem legal, quis compartilhar com vocês aí. E depois que vocês assistirem essa aula gravada aqui, a gente pode debater um pouquinho mais sobre essa temática. Curto muito o tema Inquisição, Idade Média, heresias. É um negócio que religiosidade no período medieval, religiosidade católica de forma geral, são temas assim que me chamam bem a atenção e já fiz algumas leituras a respeito disso daí. Então a gente pode enveredar para esse universo também, tá certo? Até mais.